Oiê, pra quem não me conhece, eu sou a Beck e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Se você não é inscrito, se inscreve, comenta, deixa like e ativa o sininho. Muito bom dia, galerinha. Como sempre, meu cabelo levantou primeiro que eu. Olhando esse tempo, só penso em uma coisa: cama. Mais um dia, menos um dia, né? Sei lá. Hoje, quase cheguei atrasada. Minha sorte é que não foi só eu. Não deu nem tempo de passar na faculdade, tive que subir direto pro hospital. Peguei um bolo. Só por esse bolo já valeu a pena levantar nessa Eu chuva. filmando o bolo que eu ganhei. Se arrumando para iniciar mais um plantão. Vocês não vão acreditar, na hora de ir embora eu perdi a ficha do bolsão. Minha sorte foi ter lembrado do número e ter filmado. A gente ficando mais doente que os pacientes. Pois é. O elevador que demora um ano. Sentadas pra fazer É vídeo? Pra fazer, como que é o nome disso? Diagnóstico, evolução. Eu acho que é válido. Os dois da enfermagem. Professor nos ajudando a montar a escala como a de Glasgow. Mais ou menos. Não, mas do lado bom. Do lado bom. É o normal dele, né? É, Pediu pra ele apertar a mão e ele apertou. Pede pra ele levantar o braço e ele levanta. levanta. A melhor resposta não está apresentar, ele tá certo. Sim. Entendi a resposta. Então eu não gosto. Sim, então. Colinha autorizada. Depois de tanto fazer, Ela prende. Sim. Prescrição e diagnóstico feitos. Hora de ir embora. E aí, gente, passando aqui, né, já pra falar pra vocês sobre hoje. Não quero deixar pra amanhã, porque hoje é bem rapidinho de falar também. Eu cheguei quase agora. E hoje, gente, nossa, começou aquela chuvinha de manhã, aí eu olhei assim, falei, ai, nossa, que dia faltável. Mas não pode faltar, né, que senão perde um ponto, então fomos lá pro hospital. E hoje a gente ia começar a fazer a sistematização da enfermagem, né? A gente tava fazendo sinais vitais, troca do enxoval, do enxoval hospitalar, banho no leito, tava fazendo mais esses procedimentos assim, né? Aí a gente passou por medicação, acabamos com a fase da medicação. Eu consegui, gente, fazer a medicação uma vez só, tá? Eu não fiz mais do que uma vez. Confiemos que quando eu for fazer de novo eu lembre, né? Confiemos. E hoje a gente já começou a fazer a sistematização, né? Que seria o diagnóstico, a evolução e a prescrição, né? E aí eu fiquei num trio, ficou eu, a Nath e a Duda. Eu fiquei com o diagnóstico, sinais vitais, e a Duda ficou com a evolução e a Nath com a prescrição. Só que assim, ao longo do dia as coisas vão mudando, né? E aí acabou que no final a Nath fez a evolução, eu e a Duda a gente ficou fazendo a prescrição e o diagnóstico, né? Se ajudando com essas duas coisas. E aí, bom, assim que chegou, eu fui lá, né, aferir os sinais vitais do paciente. O paciente que a gente ficou é aquele mesmo que eu falei pra vocês que ele tinha doença do nó sinusal e síncope de alto risco. É o mesmo paciente. E aí ele já tava lá há 13 dias. Eu aferi, né, os sinais vitais dele e fomos fazer o exame físico. Começamos também com o exame físico e, gente, eu achei difícil, tá? É bem difícil porque você precisa prestar muita atenção em muitos detalhes. E aí
eu comecei, né, as meninas estavam lá me ajudando e tal, mas o professor deixou a gente mais livre, assim, sabe? Algumas dúvidas que eu tava tendo, né, principalmente na questão da percussão no sistema respiratório, aí eu pedi ajuda pra ele, mas no resto ele deixou a gente mais livre. Comecei, né, a fazer o exame físico pela cabeça e pescoço, aí fiz a palpação pra ver se não tinha nenhuma dor, nenhuma assimetria. Aí eu fiz a palpação dos linfonodos, sabe? Pra ver se tava com o linfonodo infartado e tal. Aí eu fiz, né, daqui da clavícula, fiz do infra e supraclavicular. Aí passamos pro sistema neurológico. Depois foi o neurológico, tem toda uma ordem, tá, gente? Não sei se eu vou falar na ordem, mas enfim. Fiz o neurológico, né? Avaliei a escala de coma de Glasgow. Fiz o da pupila, né? Pra ver se tava fotorreagente, se tava isocórica ou anisocórica. Graças a Deus tava tudo certinho com ele. Teve as perguntas, né? A gente falando assim, fulano, onde é que você tá? E... gente, ele é um fofo, meu Deus do céu. Ele dando risada da nossa cara. Ele falou assim pro professor, na hora que eu fui fazer a percussão, ele falou assim, elas estão com dó e não estão batendo direito, né? Porque na percussão você tem que colocar uma mão aqui e você tem que bater por cima da sua mão. E tem que bater forte, né? Pra você poder ouvir o som. E aí ele, elas estão com dó, não sei o que, tá fazendo a massagem. E realmente, gente, ele tava dormindo no meio do exame físico, vocês acreditam? E aí a gente passou, né, pra esse respiratório, fez a percussão, fez a ausculta. A ausculta do pulmão dele, eu perguntei pro professor que a gente teria que fazer o posterior, ou só o anterior, porque ele não levanta, né? E aí o professor falou que a gente fazendo o anterior tava tudo certo. E aí a gente fez. Na ausculta, gente, o professor falou assim que é meio que um treino, né? Você tem que treinar bastante seu ouvido. Porque eu ouvi uma coisa diferente, sabe? Só que eu não sei se era sibilos, se eram roncos, se eram estertores ou estridores. Gente, cada som tem um nome diferente. Eu coloquei como roncos, porque, tipo assim, na hora que ele inspirava tava normal, na hora que ele expirava fazia um barulho meio diferente, sabe? Na parte do ápice direito e da base esquerda, se eu não me engano. E aí foi isso, fiz a ausculta. A gente tem também que avaliar a simetria, um monte de coisa. A gente passou... Nossa, a gente demorou, tá, pra fazer o exame físico. O tegumentar, tipo, a pele dele tava íntegra, não tava ressecada, nem nada do tipo. A gente fez o teste de Godê dele também. O teste de Godê dele tava negativo, tava tudo certo. Fizemos o teste de Romans e o de bandeira. O de bandeira você tem que pegar a panturrilha do paciente, né, tipo, pedir pra ele flexionar a perna e balançar assim a panturrilha. Caso a panturrilha ela não se mova, a bandeira é bandeira positiva para TVP, que é trombose venosa, né? Trombose venosa profunda. Mas estava tudo certo também, tava se movimentando. Fizemos o teste de Romans, que você pega o pé da pessoa, né? E empurra, se sentir dor é porque tá positivo para Romans, mas graças a Deus ele também tava ok. Ele só tava com paresia no membro superior direito. Tem uma escalinha da força motora. O professor falou que a gente podia classificar ele como 2, porque, tipo assim, ele mexia um pouquinho, ele tentava, né, a gente pedia, falou assim, fulano, sobe, você consegue levantar a sua mão? E aí ele tentava, assim, levantava um pouquinho, mas não tinha força pra levantar total, as pernas também. E deixa eu ver o que mais. E aí fizemos a ausculta, né, dos focos de ausculta do coração. Foco aórtico, pulmonar, mitral e tricúspide.
tava tudo certo também, tava com, como é que se fala? Bulhas normofonéticas rítmicas em 2 tempos sem sopro, ou seja, ok. E aí na hora que a gente foi passar pelo sistema gênito urinário, ele tava ainda, né, com a sonda vesical de demora. Normalmente, quando chega nesse sistema, a gente não olha, né, se o paciente ele tá alerta, orientado e tal. A gente só costuma fazer perguntas, né, tipo, o senhor tem urinado, tem ido no banheiro, como que tá? Quando você vai fazer xixi, você sente dor e tal. Mas nele a gente teve que olhar, porque ele estava com a sonda, né, vesical de demora. E aí, na hora que a gente foi olhar, gente, a sonda, ela não tava fixa no lugar. Ele tava tava edemaciado, assim, né? O órgão dele tava edemaciado. E tava com um pouco de exudato. Eu não sei há quanto tempo aquela sonda tava lá. A gente teve que pôr tudo isso, né, na nossa evolução. Ele tava com 2 fraldas. E ele tinha evacuado também, e acabou que a gente teve que trocar ele, porque ninguém tinha trocado. E a gente trocou ele, a gente conferiu, né, aquela ferida sacral que ele tinha, e já tava cicatrizada. E quando a gente foi ver, já era 11 e pouco, tá? Tanto que a gente nem terminou lá, a gente trouxe pra fazer em casa. Depois eu vou tentar tirar uma foto ou filmar, enfim. Porque a gente fez todo esse exame físico que demorou muito. E aí a gente também já entrou um pouco atrasada, né, por conta da chuva e tal. Até o professor demorou a chegar. Então a gente já entrou, era mais de 8 horas. E até terminar de fazer tudo isso, deu 11 e pouquinho. A gente sentou só pra tentar organizar, né. O professor falou assim, eu quero 3 diagnósticos. Cada um tem que ter um fator de risco e 2 características definidoras. Aí eu achei os meus 3 diagnósticos, né, que eu resolvi dar pra ele. Só que assim, gente, eu tava tentando ver se eu encontrava alguma coisa que fosse mais pertinente, né, mas como eram só 3 que eu tinha que... Meu Deus, meu olho. Que eu tinha que ir atrás, eu coloquei o risco de queda, risco de infecção e... Risco de queda, risco de infecção e mobilidade física prejudicada, alguma coisa assim. E é isso, gente. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu volto pra contar. E eu vou tentar filmar também depois, né, quando eu passar limpo, os meus diagnósticos. E eu tenho que sair, então, por enquanto é só. Amanhã eu volto pra contar mais. Aí, gente, acabei de terminar de passar limpo. O professor pediu 3 diagnósticos, mas eu coloquei 4. Aí aqui eu coloquei no primeiro risco de lesão por pressão, né, no adulto, por conta que ele fica muito deitado e tal. E ele já tá com uma lesão por pressão, né, então tem o risco de lesão por pressão. O risco de queda, porque ele não tem, né, a movimentação das pernas e tal. Quer dizer, ele até tem, mas não é toda, né, é diminuída. Risco de infecção por conta dos procedimentos invasivos, né? A sonda, o catéter de acesso, e a higiene pessoal também deficiente, porque ele precisa de ajuda, então ele tem um risco de infecção. E aqui eu coloquei a mobilidade física prejudicada, que meio que se encaixa, né, nessas duas, de risco de lesão por pressão e a de queda, que é por conta da imobilidade prolongada. E foi isso. E aí, a prescrição de enfermagem é a Duda que vai terminar, né? A Duda vai passar limpo. Mas aqui a gente colocou, né? Manter o sistema fechado, abaixo do nível da bexiga, realizar a higiene íntima diária, sempre após a evacuação, avaliar a característica da urina a cada troca de plantão, assegurar a fixação da sonda vesical de demora, se atentar para os sinais de infecção, a mudança de decúbito a cada 2 horas, avaliar a integridade da pele, principalmente em proeminências ósseas, utilizar coxinhos, travesseiros para posicionar, né, adequadamente e ter a prevenção da lesão por pressão,
manter as grades elevadas, avaliar a presença de dor, contratura, edemas em membros inferiores e superiores também, e estimular a movimentação em leito, e também fazer, né, o controle, sinais vitais, balanço hídrico, higiene oral, 2 vezes ao dia. E aqui, gente, tá desse jeito porque a gente tava com pressa, ó. Por isso que precisou passar limpo. Porque, enfim, ó. Aqui eu já passei a minha parte a limpo. E amanhã vamos juntar as outras partes, né, evolução, junto com a prescrição passada a limpo. Eu volto com mais notícias de como foi, né? Evolução com correções. Muitos dispositivos ali que tem cuidado. Você não tem que fazer uma pesquisa dele por completo. É por isso que é bom escrever os problemas. E voltei para fazer o registro de hoje. Hoje eu cheguei um pouco mais cedo em casa, graças a Deus. O professor tinha alguma coisa para resolver na faculdade. E aí ele perguntou assim pra gente, tem algum problema se vocês saírem um pouco mais cedo e tal? A gente, como quem não quer nada, falou, imagina, professor, imagina, problema nenhum. E aí, em vez de sair a meio-dia, a gente saiu 11 horas. E como ontem a gente já tinha feito, né, o exame físico, a evolução, o diagnóstico e a prescrição, ficou mais fácil, né, de fazer hoje. A gente já tinha um direcionamento do que fazer. Ele passou o caso clínico, né, do paciente. Hoje a gente ficou com um paciente, gente, que ele era um pouco mais complexo. Ele tinha feito uma plástica, né, de válvula, plástica valvar. Porém, ele era um paciente que ele estava em contenção mecânica. Eu não sei há quanto tempo, na verdade, mas ele estava em contenção. Porque ele saca, né, os dispositivos, ele arranca. Então, ele precisou da contenção. E ele também não verbalizava. Tipo assim, ele estava orientado, né, ele sabia onde ele estava. Ele respondia algumas perguntas nossas com gestos. Mas ele não falava, ele só emitia som. Eu fiquei com a prescrição, a Duda com o diagnóstico e a Nath com a evolução. Porém, como a Nath ela já tinha ficado na evolução ontem, eu e ela a gente acabou trocando. Ela ficou com a prescrição e eu com a evolução. E aí, gente, chegou lá no quarto do paciente, a gente foi fazer, né, o exame físico nele. A Duda ficou com os sinais vitais também, né, responsável pelos sinais vitais. E aí a gente começou a fazer o exame físico nele. Como ele não verbalizava, ficou um pouco complicado da gente classificar algumas coisas, né? Uma outra curiosidade, né, sobre o paciente, que a pupila dele, ela tava estática, assim, ela não se movia. E na hora que a gente jogava a lanterna, ela não contraía, né? Ela não fazia miose. Quer dizer, ela fazia, mas muito, muito pouco. E aí o professor falou assim que podia ser algumas coisas, né? Ele podia ser, né, alguma questão neurológica, mas muito provavelmente poderia ser por conta de medicação, intoxicação, né? Por medicação, ou por uso de morfina, ou por uso de tramal. Que a pupila dele, tipo, não contraía com a luz. Outra coisa também foi que esse paciente, a gente fez o teste de bandeira nele, quando a gente foi fazer o exame do sistema musculoesquelético, e ele deu teste de bandeira positivo para TVP. Pesquisem como que faz. Super simples, eu já falei, né, eu acho. Você pede para ele flexionar assim a perna, ele não flexionava, a gente que fez, né, flexionou a perna dele e balançou a panturrilha. E ela tava, tipo, bem rígida, assim, então deu positivo, né? Ele corria risco de ter trombose venosa profunda, que é a TVP. E aí a gente fez uma prescrição de enfermagem, né? As meninas, no caso, fizeram. Eu fiquei muito focada na evolução. E eu acho que elas colocaram alguma prescrição relacionada, né, com o risco de trombose. Depois a gente foi lá, né, sentar nas cadeirinhas pra começar a anotar. E, gente, assim, pra mim a evolução, ela é um tanto quanto complicada. Eu tive dificuldades na ordem das coisas, né? E aí no gastro, por exemplo, eu troquei, né, a ordem
percussão e palpação. Palpação é por último. E eu anotei a palpação antes da percussão. E aí tem todos esses detalhes e tal. Porém, o professor falou assim que, como é a primeira vez, né, tinha poucas correções, então tava ótimo e tal. E assim, tá bom, né? Se ele disse que tá bom, tá bom. E foi isso, gente. Nosso dia hoje foi muito rápido, não deu tempo de fazer muita coisa. E semana que vem eu volto de novo com mais um diário, né? Mais um dia de diário. Provavelmente semana que vem eu já vou trocar. Eu vou rodar e vou ir pra clínica médica com outro professor. Porém, eu não sei como vai ser, né? Eu sei que tem uma provinha antes desse estágio, né, de cardiopneuma. Eu não sei se é uma prova prática. Gente, eu tô por fora, assim, sabe? Ele falou e eu esqueci. Mas eu acho que é uma prova prática, cada um vai ficar com um paciente e vai ter que aplicar sozinha o exame físico e todo o processo de enfermagem. Acho que essa é a prova. Eu vou ficando por aqui, me despeço de vocês. Não se esquece, se inscreve, comenta, deixa like. Ativa o sininho, beijos e até a próxima.